Mateus capítulo 13, verso de número 24. Mateus capítulo 13 e o verso de número 24. Eu creio que Jesus ainda vai falar com você nesse culto, irmão. Ele já falou, você acredita que ele ainda vai falar? Glória a Deus. Mateus capítulo 13, verso 24, diz assim, ó. E propôs-lhes outra parábola, dizendo: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, ou ao homem, que saiu a semear uma boa semente no seu campo. Em que campo? No seu campo. Olhem aqui para mim. Jesus ele vai contar uma parábola, e ele diz que o reino de Deus é como um homem, e esse homem saiu a semear. Só que esse homem, ele não semeou no campo do vizinho, ele não semeou no campo de um parente, ele não semeou no campo de um estranho, ele semeou no seu próprio campo. Sabe qual é o problema, irmão? É que a gente tem muita facilidade em semear na vida dos outros, mas a gente tem uma dificuldade de semear no nosso campo, na nossa casa, na nossa família. Quando o Senhor formou o primeiro homem, Adão, Deus deu para Adão uma missão. Qual foi a missão que Deus deu para Adão? Você vai cultivar o jardim. E que jardim que Adão tinha que cultivar? O jardim dele. Porque o culto vem de cultivo. Enquanto você está cultivando a terra, você está cultuando a Deus. Então o maior culto que você presta não é aquele que você presta aqui na igreja, é aquele que você presta na tua casa. Quando você cultiva aquela terra, quando você cultiva o seu jardim, quando você cultiva o seu casamento, quando você cultiva a vida dos seus filhos, você está cultuando a Deus, irmão. Esse é o culto mais poderoso que tem. Porque a gente acha que o culto mais poderoso que tem é quando o pastor Wallace está pregando e você encera carro, não tem? Encera carro? Nada contra, irmão, eu sou do fogo também, fica tranquilo, sou assembleano há 33 anos. Mas o culto mais poderoso é aquele que você cultiva lá na sua casa, porque o reino de Deus é como um homem que saiu a semear no seu campo. Então hoje você vai sair daqui com a semente na mão para você semear na tua casa, na tua família, em nome de Jesus, irmão. Eu creio, irmão. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui já, irmão? Agora, você já viu uma frase, irmão? Uma frase que é forte, não sei se você já ouviu essa frase, que arrepia, que fala assim: casa de ferreiro, tu conheces. Mateus 7, esse versículo, isso tinha que ser um versículo bíblico, não tinha, irmão? Tinha que ser ou não tinha, irmão? É profundo isso aqui. Casa de ferreiro, espeto de pau. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, você já viu, eu espero que Deus não fale com ninguém aqui não, mas você já viu o cara que é pedreiro? Ele é o quê? Pedreiro. Ele põe azulejo, ele põe piso, e a cozinha dele ainda não está com azulejo. Ah, falei, irmão. Falei, Deus está mandando, eu falo mesmo, irmão. Irmão, põe o piso lá em nome de Jesus, põe o azulejo lá, irmão. Em nome de Jesus, irmão. É a tua casa, semeia na tua casa, irmão. Já viu o cara que é pintor? Aí ele pinta a casa dos outros, mas a dele, todo rabiscado. Não é porque meu filho gosta de rabiscar a parede. Pinta, em nome de Jesus, pinta, irmão. Olha para alguém e fala assim: irmão, pinta, irmão. E a irmã também, irmão. E a irmã que é costureira e a cueca do marido rasgada? Costura lá, irmã. Não deixa não, irmã, que isso é... isso é um espírito que tem, irmã. É o espírito tranca-costura. Costura lá, irmã, entendeu? Você já viu a irmã que é manicure e o marido parece que é unha de gavião? Homem também faz unha, irmã, não vira mulher não, se fizer unha não. Faz aí a unha do seu marido, essa unha de gavião, em nome de Jesus, deixa Deus te usar também, irmã. Eu podia parar de pregar aqui, Deus já falou, irmão? Já falou, mas aleluia, vou continuar. Olha o que acontece. No Éden, Deus, ele cria a família dele. Você sabia que Deus tem uma família? Você sabia? A gente acha que família é só aquilo que sai da gente. Família não é só aquilo que sai da gente. Porque se família fosse aquilo que sai da gente, a gente não seria família. Porque família é aquele que sai de você e família é aquele que você adota. Porque você está aqui porque Deus te adotou, irmão. Jesus adotou você. Então Deus vai formar a família dele, que somos nós. Deus forma a família dele, e quando Deus forma o homem,
para ele formar a família dele, ele precisava dar uma esposa para Adão. Então Deus ali vai criar o casamento. Só que o casamento é um meio que Deus criou para dar uma família para Adão e Eva. Porque todo mundo pede um casamento. O Iago profetizou aqui, crente tem que casar. Aí tu quer casar por quê, irmão? Por que é que o solteiro quer casar? Eu liderei jovem durante muitos anos da minha vida e falei, pastor, ora para mim, eu quero casar. Aí eu falo, você quer casar para quê? Aí ele falou, não, para poder fazer culto doméstico. Não, irmão, tu não casou para isso. Tu casou para outra coisa, tu casou para coisar, não é, irmão? Vamos ser sinceros? Não é? Aí a pessoa fala, Senhor, eu quero um casamento, irmão. Ó, abre o teu coração, deixa o Espírito Santo ministrar aí, em nome de Jesus. Deus nunca quis te dar um casamento, Ele sempre quis te dar uma família. Mas para Ele te dar uma família, Ele teve que criar o casamento. Então o casamento é um meio que Ele criou para poder te dar uma família. Ah, Elvis, mas eu sou estéril, eu não posso ter filho. Você pode adotar, porque família não é só o que sai de você. Então, o interesse de Deus é te dar uma família. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa em casamento, sem entender qual é o propósito do casamento, quando você pensa em casamento, casamento fala de saciar uma necessidade. Mas família fala de cumprir um propósito. Porque você casa porque você quer as coisas. Virar o olho, não é não? Agora família não, família é para cumprir um propósito, irmão. E o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer que a sua família vai cumprir um propósito. Você casou para coisar e você descobriu que coisar é só um meio que Deus criou para poder gerar filhos. Ah, Deus está falando com alguém aqui. Eu vou desanimar as pessoas aqui, irmão. Sabe por quê? Olha só, a gente casou para coisar. Aí você percebe, depois que você casa, que o sexo é um meio que Deus criou para você constituir uma família. E isso tinha que ser bom, irmão. O coisar tinha que ser bom, sim ou não? Por que é que tinha que ser bom? Primeiro, porque tem um apontamento profético. Porque existe alguma coisa na terra melhor do que o negócio, irmão? Tem, fala para mim. Não tem, irmão. Não tem nada melhor do que o coisa. Sabe? Aí você fala assim, não, tem outras coisas também. Comer uma comida boa. Dinheiro, não tem, irmão. Sabe por quê? Porque o coisar para mim, ele aponta profeticamente. É só uma poeirinha que Deus deixou na terra para a gente entender o que a gente vai viver com Ele na eternidade. Porque Jesus vai se casar com a tua igreja, irmão, com a noiva. Tem um mosquito aqui na minha cabeça. Jesus não vai se casar com a igreja? E Ele vai se casar com a igreja para quê? Por que você não vê Jesus face a face? Porque você ainda não se casou com Ele. Para você viver o ápice da intimidade com Ele, você precisa se casar com Ele. E é assim no nosso casamento também. Então Ele deixou na terra esse sentimento, que é uma poeirinha, para a gente entender o que vai ser o gozo na eternidade com Ele para todo sempre. Então, aí você fala assim, não, é o dinheiro é a melhor coisa do mundo. Não é. Você pode, irmão, pegar e comprar o carro, o homem que gosta de carro aqui, você pode comprar o carro mais caro que tem, um carro de 2 milhões. Quando você compra esse carro, você entra nele, você aperta o botão assim, o motor liga, aquele motorzão, o seu olho vira. Não vira, irmão. Só tem um negócio que vira. E por que é que o troço é bom? Porque sendo bom, nós só faz de 15 em 15 dias. Imagina se fosse ruim. Ah, Jesus, fala com as famílias, Senhor. É o espírito do tranca-coisar, está sendo repreendido agora, Senhor. Quem concorda? Quem concorda? Ó, aí Adão, Deus vai formar a família dele. E quando Deus vai formar a sua família, o que Deus faz primeiro? Ele forma o homem. E Ele dá para o homem, Ele coloca no homem a sua imagem e semelhança. Então olha o que Deus faz. Deus coloca no homem, que é Adão, que é o pai. Ele coloca no pai, no nosso pai Adão, a imagem e semelhança dele. O que é que Deus está querendo fazer quando Ele coloca no homem a sua imagem? Ele está querendo que quando o homem formasse o seu primeiro filho, gerasse seu primeiro filho, Caim, que Caim olhasse para Adão e visse o pai em Adão. Porque Adão era a imagem e semelhança de quem? Do Deus Pai. Então Caim era para olhar para Adão e ver em Adão a imagem do Deus Pai. Abra o seu coração e deixa Jesus ministrar aí nele, em nome de Jesus. Você não tem que pegar o teu filho
e levar ele para apresentar o Pai. Você não tem que pegar o teu filho e fazer o teu filho conhecer o Deus Pai. Você tem que pegar o teu filho e fazer o seu filho enxergar em você o Deus Pai. Porque não adianta você apresentar o seu filho para um Deus Pai que não transformou o pai dele. Porque se o teu filho não enxerga o Deus Pai no pai dele, não adianta que ele não vai conseguir ter relacionamento com Deus Pai. Porque antes de olhar para o Deus Pai, ele tem que olhar para o pai dele. Está parecendo o discurso da Dilma? Que nem eu entendi agora o que eu falei. Ó, o que Jesus falou? Jesus falou assim, olha, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus não falou assim, ó, vocês precisam ir ao Deus Pai. Não, vocês não têm que ir ao Deus Pai. Por que não? Porque eu sou a imagem dele. Então, quem me vê o Pai. Então, quando o teu filho olhar para você, ele tem que ver o Deus Pai. Vocês estão entendendo isso, irmão? É por isso que o Senhor falou assim, olha, ensina, a Bíblia diz assim, ensina o menino no caminho, porque eu não tenho que conduzir ele ao Pai, eu tenho que fazer ele entrar por mim, que sou esse caminho que conduz à presença do Pai. Ah, Elvis diz, então você está se colocando no lugar de Jesus? Estou me colocando no lugar de Jesus, porque Efésios capítulo 5 diz que o homem no casamento é Cristo. Então o teu filho tem que ter um encontro com Deus Pai dentro da sua casa, olhando para você. Ó, só para você entender a profundidade disso. Abraão, quando ele vai levar Isaque para sacrificar, quem que Abraão está representando? Deus. E quem que Isaque está representando? Cristo. Então Abraão, como Deus Pai, está indo sacrificar o filho dele. E isso que Abraão está representando é um apontamento profético que vai acontecer na nova aliança, quando Deus vai sacrificar o seu próprio filho. Então Abraão está antecipando aquilo que Deus ainda ia fazer. Então, antes de Deus fazer na vida do meu filho, eu tenho que fazer primeiro. Então você não tem que orar assim, Senhor, traz um impacto sobre a vida do meu filho. Não, eu é que vou impactar a vida do meu filho. Senhor, abençoe o meu filho. Eu tenho que abençoar o meu filho. Então eu muitas vezes estou pedindo para Deus fazer aquilo que Deus quer que eu faça com o meu filho. Vocês estão entendendo isso, irmão? Então a gente está colocando a responsabilidade em Deus Pai, quando na verdade o Deus Pai está colocando a responsabilidade no pai do filho. A responsabilidade está sobre você. Aí olha o que a Bíblia diz. Olha só, Gênesis 22, 6 diz assim: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Olha o que está na mão de Abraão, o fogo e o cutelo. Sabe o que o fogo representa? Autoridade. E sabe o que o cutelo representa? Poder. Então você tem na tua mão autoridade para abençoar o teu filho e você tem poder para matar a próxima geração. Então olha o que está acontecendo. Abraão está levando o filho dele, que é a próxima geração, para sacrificar. Então ele tem o fogo, que é a autoridade, e ele tem o cutelo, que é o poder. Então você tem o poder de derramar autoridade, abençoar a vida do seu filho ou matar a próxima geração. Porque quando você não é a imagem do Deus Pai dentro da tua casa, você acaba matando os seus filhos. E quando você mata o seu filho, você impede que a próxima geração seja tocada. Porque a próxima geração será tocada quando você entender que você é pai e você precisa ter autoridade sobre os seus filhos para abençoá-lo. Porque quando você deixa de abençoar o teu filho, você mata ele. Porque quando Adão peca, o que aconteceu com Adão quando ele pecou? Ele perdeu a imagem do pai. Então Caim, quando olhou para Adão, ele não viu a imagem do Deus Pai, ele viu a imagem de um pai caído. E o que ele fez? Ele matou Abel. Caim matou Abel. Por que é que Caim matou Abel? Porque quando você não revela a imagem do pai dentro da tua casa, dificilmente o seu filho vai seguir um caminho de vida, ele vai seguir um caminho de morte. A tua semente morre, porque o teu filho é uma semente. Por isso que Deus falou assim, olha, para Adão, crescei e multiplicai-vos. O que ele está falando? Semeia em Eva, porque sêmen é semente. Os teus filhos são sementes que você plantou nessa terra e que você precisa regar, porque os seus filhos darão frutos e eles irão alimentar a próxima geração. Olhe para alguém e fala assim, você tem autoridade na tua mão e você tem poder.
Então escolha não matar os seus filhos, escolha abençoar o seu filho em nome de Jesus. Então, quando Adão peca, ele perde a imagem do pai e faz a sua família se perder, que é a nossa família. Agora, a nossa família, a humanidade, ela está condenada à morte eterna. A humanidade estava condenada a ir para o inferno, porque Adão pecou. Só que quando Adão peca, você sabe, Deus vem e ele põe a culpa em quem? Em Eva. Ele falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Então Adão não assume a responsabilidade como pai e ele vai culpar a mulher. E quando ele culpa a mulher, isso é perigoso, irmão. Cadê? Quem está casado aqui, marido e mulher estão juntos? Está aqui, isso, marido e mulher estão juntos. Isso. Nunca culpe a sua esposa. Sabe por que não? Porque vai que ela pega a unção da flor de lis. Misericórdia. Eu falei isso, está gravando? Eu falei isso. Sabe por quê, irmão? Porque o homem tem que morrer, irmão. Não pela mulher, mas tem que morrer. Sabe por que o homem tem que morrer? Porque casamento só dá certo, família só dá certo quando o homem morre. Porque Adão não entendeu. Quando Deus ele forma o homem, para formar a mulher, o que Deus fez? Adão teve que cair em um sono profundo. E esse sono profundo para mim não era um sono, era a morte. Porque quando a Bíblia se refere a sono, ela fala de morte. Paulo falou, eu não quero que você esteja ignorante quanto àqueles que dormem no Senhor. Então morte na Bíblia é sono. Eu não posso afirmar, mas eu creio que Adão estava morto. E uma morte profunda, porque foi um sono profundo, que Deus arrancou a costela dele e não acordou. Como que Deus arranca a costela de alguém e não acorda? Depois que Deus arrancou a costela dele e formou a mulher, aí agora ele acorda desse sono, na verdade ele ressuscita, e agora Deus manda Adão se casar com Eva. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus morreu na cruz, aí os soldados enfiaram uma lança na lateral dele, ali saiu sangue e água, e os teólogos acreditam que ali nasceu a igreja, a noiva, a esposa de Cristo. E depois Jesus ressuscitou e agora ele vem para se casar com a sua esposa. Tem um apontamento profético, o homem tem que morrer, não pela mão da esposa. Por que o homem tem que morrer, irmão? Porque a Bíblia diz, em Efésios capítulo 5, que o homem tem que ser capaz de dar a vida pela esposa, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Então Adão deu a vida para a mulher nascer e Jesus deu a vida para a igreja nascer. Então o homem no casamento tem que morrer, senão o casamento não funciona, senão a família não funciona. Aí a gente se pergunta, Elvis, casamento é muito difícil. Depende. O casamento é difícil para o homem. Por quê? Porque o homem tem que dar a vida. Não, o casamento é difícil para a mulher. Por quê? Porque a mulher tem que ser submissa ao marido como ao Senhor. Olha, irmão, desculpa. Não estou aqui querendo gerar intriga não, mas eu vim trazer espada mesmo. Por que o casamento para o homem é mais difícil? Porque a mulher tem que ser submissa ao marido como ao Senhor. E a submissão não é o que a gente pensa não. Tudo que o Senhor mandar faremos todos. Não é isso não. Mas não dá tempo de falar. Mas a mulher tem que ser submissa ao marido. Aí você fala assim, mas meu marido não merece. Seu marido nunca vai merecer a sua submissão, irmão. É por isso que ele fala para você ser submissa ao marido como ao Senhor. Porque você não faz simplesmente para ele, você faz para honrar o Senhor. E por você estar honrando o Senhor muda o seu marido. Agora o homem tem que morrer, irmão. O homem tem que ser capaz de morrer. A mulher tem que morrer? Não. E o homem? Tem. Então, aqui em Nova Iguaçu não acontece, só lá em São Gonçalo. Assalta banco. Imagina, você está no banco lá para depositar 20 mil reais. Não, agora já passou, tem que ser na hora, irmão. Aí, pensa comigo, você entra lá, está lá depositando seus 20 mil reais, daqui a pouco os bandidos assaltam tudo, aí a polícia descobre, está lá fora fazendo negociação, aí fala, solta os reféns, aí eles falam, para provar que eu estou falando sério, eu vou matar alguém aqui dentro. Aí está você e seu marido, ele fala assim, vocês são casados, ou morre você ou morre seu marido. Aí você fala, pode matar ele porque está na Bíblia. Está entendendo? Para o homem é mais difícil, irmão. Eu estou falando que o homem tem que morrer, irmão. Agora a mulher não precisa. Tem uma história que eu acho que é verdade. Você pode não acreditar, mas eu sou assim, eu acredito nas coisas, né? Eu tenho uma facilidade de acreditar nas coisas. O cara, ele chegou para a mulher, morava no interior assim na roça, ele falou para a mulher assim, eu estou saindo para caçar, eu vou trazer comida hoje, eu vou trazer caça. E você pode preparar a lenha. E ele saiu para caçar. Aí a mulher foi na beira de um lago,
para cortar lenha. Aí tem aquele tronco assim, né, da árvore, aí ela botava a lenha ali e dava com o machado para cortar a lenha. O machado voou da mão dela, caiu dentro do lago. Ela falou, meu Deus do céu, é o único machado que a gente tem para cortar a lenha. Como é que vai ser agora? Meu marido vai brigar comigo. Meu Deus do céu, como é que eu vou achar esse machado? Caiu. Aí o Senhor apareceu para ela, falou, minha serva, ouviu o seu clamor, o que houve? Ela falou, Senhor, o meu machado que a gente corta a lenha caiu aí dentro, afundou. O Senhor falou, calma, deixa comigo. Deus mergulhou dentro do rio. Aí Deus voltou com um machado de prata, falou, é esse? Ela falou, não, não é esse. O Senhor falou, calma, então mergulhou de novo, trouxe um de ouro. É esse seu machado? Ela falou, não, Senhor, não é esse meu machado não. O Senhor foi, mergulhou de novo e trouxe o machado dela enferrujado. É esse aqui? Ela falou, é esse aí meu machado. Aí o Senhor falou, minha serva, você não deixou nem o ouro nem a prata corromper o teu coração. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Pode ficar com os 3. E desapareceu. Vai melhorar a história, se está dando glória agora, espera. Aí ela pegou os 3 machados, só o de ouro, irmão, era uma fortuna. Ela levou para casa, quando o marido chegou sem a caça, falou, estava difícil hoje de caçar. Ela falou, amor, aconteceu o seguinte, eu fui lá cortar a lenha, o machado caiu, contou toda a história para o marido. Quando ele olhou o machado de ouro, ele falou, como isso aqui é uma fortuna. Ela falou, então foi Deus. Ele falou, me leva lá que eu quero saber o que aconteceu. Aí quando chegou lá, ela falou, estava aqui cortando, aí o machado caiu, aí Deus apareceu aqui para mim. Aí ele, mas o machado caiu aqui, caiu. Quando ele foi lá, escorregou, caiu dentro do lago, afundou. Não sabia nadar o marido dela aí. Afundou. Ela falou, meu Deus, Senhor, assim como o Senhor veio e resgatou meu machado, Senhor, resgata meu marido. O Senhor apareceu para ela e falou, minha serva, ouvi seu clamor, o que houve? Falou, Senhor, meu marido caiu aí agora, Senhor, eu fui mostrar para ele, afundou. Senhor, calma, deixa comigo. Mergulhou. Aí quando o Senhor voltou, ele voltou com Brad Pitt. Aí ele falou, é esse seu marido? Ela falou, é esse aí que é meu marido, é esse aí mesmo. Aí ela falou, Senhor, minha serva, eu não acredito, você não deixou nem ouro nem a prata te corromper, esse aqui não é teu marido. Ela falou, eu sei. Falou, então como é que você está falando que você é meu marido? Ele falou, Senhor, deixa eu te explicar. Se eu dissesse que ele não é meu marido, o Senhor ia mergulhar e trazer o Rodrigo Hilbert. Se eu dissesse que o Rodrigo Hilbert não era meu marido, o Senhor ia mergulhar e ia trazer o meu marido. Aí eu ia falar, esse aí é o meu marido. O que o Senhor ia falar? Foste fiel, fique com os 3. Eu sou mulher de um marido só. Irmão, as mulheres estão tudo aplaudindo, os maridos estão assim, ó. Irmão, se mulher engabela Deus, não vai engabelar nós, irmão? Casamento é mais difícil para o homem, não é, irmão? Olha para sua esposa assim e fala assim, o casamento é mais difícil para nós. Mas Deus vai dar vitória para nós, em nome de Jesus. Fala para ela, não me troca não. Olha aqui, a família de Deus estava destruída. A família de Deus estava fadada ao inferno. A família de Deus estava escangalhada por causa do pecado. Aí em Gênesis 3,15, o que Deus faz? Deus chama a mulher, chama Eva, a serpente, e fala assim, da semente da mulher vai nascer um. Quem que é esse? Jesus Cristo. E ele vai pisar na cabeça da serpente. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu vou trazer uma semente na terra, porque da semente da mulher vai nascer um, que é o meu filho Jesus Cristo, e ele vai pisar na cabeça da serpente e vai consertar a minha família. Então já havia uma promessa em Gênesis 3,15 para Jesus, como a semente da mulher, vir aqui, nascer, pisar na cabeça do diabo e resgatar a família, consertar a família. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 2,19. Já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então olha o que ele está dizendo, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Sabe por que hoje você faz parte da família de Deus? Sabe por que é que hoje você tem agora o direito de morar eternamente com Cristo e vai morar com Ele no céu para todo sempre? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio salvar aquilo que se havia, o Filho do Homem veio salvar aquilo que se havia. E o que a gente leu aqui, irmãos, em Mateus? Mateus 13:24. Nós lemos, porque o reino de Deus é como um homem que semeou no seu campo. Então olha o que a Bíblia está dizendo. O Filho do Homem
Quem é esse homem que semeou no seu campo? É Deus. E quem é essa semente? É o filho dele. E o filho dele veio aqui, foi semeado nessa terra, produziu fruto e ele resgatou a tua família. Sabe quem é você? É uma semente. É uma semente do seu pai. Seu pai semeou lá na sua mãe e nasceu você. Só que você não é o resultado do acaso. Você não é simplesmente a resposta da relação do teu pai e da tua mãe. Você não é simplesmente o desejo do seu pai e da sua mãe. Você é uma semente que o teu pai plantou na tua família para transformar e consertar a tua geração. Toda vez que Deus quis resolver um problema na terra, ele semeou uma semente. Deus quis matar a fome do mundo, semeou José. Deus quis tirar o teu povo, resgatar o teu povo do Egito, ele semeou Moisés. Deus quis salvar a humanidade, ele semeou o teu filho. Deus quis voltar a falar com a nação de Israel, semeou Samuel. Então quem é você? Você é uma semente que Deus plantou na tua família para mudar a história da tua casa, para mudar a história da tua geração. Se tem maldição na tua família, não tem mais, porque hoje você entendeu que você é essa semente que veio para consertar a tua família, que veio para consertar a tua geração. Você é a resposta de Deus para a tua família, meu irmão. Você é essa resposta. Já que a gente está falando de Abraão, vocês lembram? Abraão, Deus falou com o pai dele, para o pai dele ir para Canaã, só que o pai dele parou no meio do caminho e ficou em Harã. E depois que o pai dele morre, porque no discurso de Estevão fala que quando Deus chamou Abraão para ir para Canaã, o pai dele já estava morto. Aí ele fala assim, deixa a casa do teu pai. Como que ele está mandando deixar a casa do pai dele? Que se o pai dele está morto, a casa não é mais do pai, é dele, porque ele é herdeiro. Então Deus era para ter dito, deixa a sua casa e vai para casa do seu, e vai para Canaã. Só que Deus não disse isso. Deus falou, sai da casa do teu pai. Deus não está falando de estrutura, Deus está falando do exemplo. Deixa o exemplo do seu pai, porque o teu pai era para ter levado a família para Canaã, mas ele parou em Harã. Só que você vai deixar o exemplo do teu pai e você vai levar a tua família para o lugar que seu pai deveria ter levado, mas não levou. Sabe o que Deus está dizendo? Talvez você está falando assim, porque você não sabe quem foi meu pai. Você não sabe da família que eu vim. Você não sabe, a minha família, todo mundo divorcia. A minha família, todo mundo é corrupto. A minha família é gente ruim. Eu vim dessa família, eu vim desse ambiente. O Senhor está dizendo, não importa de onde você foi gerado. O importante é você sair daqui entendendo que você é essa semente que Deus plantou nessa família para consertar essa família. Você é a resposta de Deus para que a sua geração não viva aquilo que você viveu. Em você essa maldição é cortada. Em você essa semente caiu na terra para mudar esse ambiente. Está entendendo isso, irmão? Porque a gente precisa entender que o problema não é da terra, o problema é da árvore. Porque um dia Jesus vai contar uma parábola, que aí ele queria cortar a árvore, o Senhor queria cortar a árvore. Aí o servo falou, não Senhor, não corta essa árvore não. O Senhor falou, vou cortar porque ela não está dando frutos. Irmão, se o problema fosse da terra, todas as árvores deveriam ser cortadas. Só que uma árvore que era para ser cortada porque era a única que não dava frutos, porque as outras estavam dando. Então a culpa não é da terra, a culpa é da árvore. Não importa a terra que você foi plantada, você é árvore frutífera e você vai dar frutos em nome de Jesus, irmão. Aí o Senhor está falando, Abraão, vai para Canaã. Por que para Canaã? Porque Canaã estava embaixo de maldição. Por que é que Canaã estava debaixo de maldição? Porque um pai resolveu amaldiçoar o filho. Noé amaldiçoou Cã e Cã foi para Canaã. Você tem fogo, autoridade, ou você pode usar o fogo, que é a autoridade, ou o cutelo, que é o poder. Ele preferiu usar o cutelo e amaldiçoou o filho. O filho foi para Canaã. Canaã agora está debaixo de maldição porque o pai amaldiçoou um filho. Agora Deus está dizendo, Abraão, vai para Canaã porque você vai semear uma semente lá. Você vai semear Isaac. Porque você vai para uma terra amaldiçoada, porque um pai amaldiçoou um filho. Mas quando você revela a imagem do pai para o teu filho pisa naquela terra e ele colhe 100 vezes mais. Eu não sei se talvez você não colheu nada, porque o teu pai não revelou a imagem do Deus Pai para você. Mas hoje você se levanta como uma imagem e semelhança do Deus Pai, para revelar essa imagem para os teus filhos, e os teus filhos irão colher 100 vezes mais. Você lembra de Jacó? Jacó tem uma visão e ele vê uma escada que tocava do céu à terra, e ali ele fala, isso aqui é a porta do céu. Sabe por que é que ele está tendo uma experiência com a porta do céu? Porque o avô dele, Abraão, santificou um altar naquele lugar para o Senhor. Então o avô dele santifica um altar naquele lugar, e o neto dele agora está tendo uma experiência com o céu na terra, porque o avô santificou um altar ali.
Se você santificar altares na sua casa, se você revelar a imagem do Deus Pai na tua casa, não só os seus filhos serão tocados, mas os seus netos, e toda a sua geração irá viver o céu na terra. Sabe o que Abraão fez em Canaã? Abraão foi o homem que semeou no seu campo. Então ele semeia Isaac naquela terra, e Isaac colhe 100 vezes mais. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer que a responsabilidade sobre esse ambiente é sua. E você vai começar a semear no teu campo. E toda maldição será lançada por terra em nome de Jesus. Sabe o que Abraão fez quando ele chegou em Canaã? Primeira coisa que ele fez? Abraão, ele edifica um altar e santifica o nome do Senhor naquele altar. A terra estava em miséria, mas ele edificou um altar. Sabe por quê? Porque a tua casa pode ter tudo. A tua casa pode ter 6 quartos com suíte. Em todas as suítes pode ter hidromassagem. Sua casa pode ter todos os eletrodomésticos do melhor que tem. Sua casa pode ter tudo, mas se não tem altar, não tem nada. Agora a tua casa pode não ter nada, mas se tiver altar... Porque a terra estava em miséria, mas quando ele edificou um altar e santificou o nome do Senhor, a terra teve que arrumar um jeito de produzir. Então, se você santificar um altar na tua casa, a tua família daqui para trás pode estar debaixo de maldição, mas ela vai ter que arrumar um jeito de produzir e dar frutos, porque você, irmão, se eu fosse você, eu adorava o nome de Jesus aqui essa noite. Se eu fosse você, eu glorificava o nome de Jesus, porque a partir de hoje uma chave vira no teu coração, o seu entendimento muda, porque você vai revelar a imagem do Deus Pai na tua casa, e os seus filhos não irão se perder. Os seus filhos irão chegar pela manhã e dizer: pai, eu não sei o que aconteceu, mas no meu quarto uma escada tocava da terra até o céu, e os anjos subiam e desciam, o meu quarto virou a porta do céu, em nome de Jesus. O teu casamento será uma bênção, os teus filhos não irão se perder para a ideologia de gênero, porque eu entendi que eu não tenho que levar o meu filho só para a igreja, eu não tenho que entregar ele na salinha, mas eu tenho que ser o pai na terra. Ele vai olhar para mim e vai ver a imagem do Deus Pai, ele vai olhar para mim e vai sentir a presença do Deus Pai. O meu filho vai ter uma experiência sobrenatural comigo, para depois ter uma experiência sobrenatural com Deus Pai. Não jogue a responsabilidade para Deus Pai que está sobre a tua vida. Não, Senhor, toque no meu filho, toca você. Fala: meu filho, vem aqui agora. Em nome de Jesus, você vai ser batizado com o Espírito Santo agora. Ministre sobre a vida do seu filho. Ore sobre ele, ore pela vida dele. Ministre sobre a vida dele, porque você tem autoridade para impactar e transformar e dar experiências sobrenaturais para o teu filho. Isaac falou: pai, mas cadê o sacrifício? Ele falou: meu filho, Deus proverá. Sabe o que Deus está dizendo? Quando chega uma conta para você pagar e você não tem dinheiro, chama o teu filho, não esconde, chama: tem uma conta para a gente pagar amanhã, eu não tenho dinheiro, tem que pagar o aluguel amanhã, tem que pagar o apartamento amanhã, tem que pagar o carro amanhã, eu não tenho dinheiro, filho, mas o Deus da provisão, o Deus Pai, as experiências que você vive, não é porque Deus te abandonou, é para trazer impacto para a vida do seu filho. Porque quando o seu filho estiver casado e chegar uma conta para ele pagar e não tiver dinheiro, ele vai falar assim: fique tranquilo, porque o Deus Pai que proveu na vida do meu pai vai prover na minha vida. Irmão, as experiências que você está vivendo é para trazer um impacto sobre a vida dos seus filhos. Então passe pela prova e mostre para ele: meu filho, cristão é assim, vida cristã é assim. A gente passa pela prova, mas daqui a pouco você vai ver Deus abrindo caminhos onde não existem caminhos. Você vai ver Deus trazendo resposta. Você vai ver Deus trazendo uma moeda na boca de um peixe. Você vai ver cair pão do céu. Você vai ver aparecer carne no deserto. Você vai ver água saindo da rocha. Por quê, meu filho? Porque o teu pai é a imagem do Deus Pai. Se eu fosse você, eu ficava de pé, adorava o nome de Jesus. Coloque a mão aí no seu coração. Se você está com o seu filho, ore por ele, põe a mão na cabeça dele. Se você está com a sua esposa, põe a mão na cabeça dela. Isso. Você não precisa trazer o seu filho aqui para eu orar, porque você que vai orar sobre a vida dele. Você não precisa trazer o seu casamento aqui para eu orar, porque você é o sacerdote, você vai abençoar o seu casamento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos essa noite te agradecer, Senhor, por essa palavra. Agradecer, Senhor, por essa reunião, porque estamos aqui reunidos à mesa. Porque quando a gente fala para a família, a gente não prega, a gente bate um papo, Senhor.
E agradecemos por tudo que o Senhor falou conosco aqui nesse lugar. Porque a gente sai daqui com uma mudança de entendimento. A gente sai daqui, Senhor, entendendo que nós somos o caminho que irá revelar a imagem, que irá revelar o Deus Pai na terra. Eu profetizo transformação para essa família, profetizo transformação para a vida desse menino, dessa menina, desse filho. Em nome de Jesus, essa criança será impactada, porque ela vai ver a imagem do Deus Pai no pai dela, porque o pai dela vai impactar a vida desse filho, dessa filha, na autoridade que há no nome de Jesus. Esse menino vai olhar para o casamento dos pais e será impactado. Essa menina vai olhar para o casamento dos pais e vai perceber que o pai é Jesus e a mulher é a igreja. Em nome de Jesus, eu profetizo que os nossos filhos não irão se perder. Eu profetizo, Senhor, que não haverá divórcio na Devec Posse. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, a tua provisão caindo sobre essa família. Eu profetizo milagres sendo realizados dentro dessa casa, para que esse menino, essa menina possa entender que tu és o Deus da provisão, que tu és o Deus de cura, tu és o Deus que abre portas onde não existem portas. Eu profetizo as maiores experiências que esse filho, essa filha irá viver, vai ser dentro dessa casa, vai ser olhando para o pai, vai ser olhando para a mãe, e eles serão impactados em nome de Jesus, porque a tua família é uma família salva, a tua família é uma família salva, a tua família é uma família salva. Se você acredita nisso, abra a tua boca, rasga o teu coração e adore o nome de